Deus abençoe você, Deus abençoe tudo que suas mãos tocarem, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus te dê saúde, paz e tudo que você precisa para poder cumprir a tua missão aqui na terra. Você sabe que tudo que a gente realmente precisa, Deus já nos deu. Você pode até não querer perceber ou não querer reconhecer. Afinal de contas, nós vivemos num mundo em que a comparação é tão grande que Deus te dá um carro, você acha que teu carro não é bom porque o outro, a pessoa, tem um carro melhor. Aí Deus te dá uma família, que não existe família perfeita, mas existe a sua, e você acha que sua família é desengonçada porque a outra família se veste melhor, ou parecem, pelo menos na internet, serem mais comportadinhos. O tempo todo a gente acaba se tornando especialistas em não valorizar o que Deus nos entregou. Deus às vezes dá um dom para você, e olha que dom é uma coisa que nem todo mundo recebe de forma tão clara. Tem gente que demora anos servindo ao Senhor para receber um dom. De forma clara, todos conseguem identificar. O dom de profecia, o dom da cura. Um dom. O dom de cantar, o dom de liderar, o dom de pregar. O dom de operar milagres. Mas tem gente que, mesmo sendo um desses poucos que recebe um dom tão especial, não valoriza o dom que tem. Tem o dom de pregar e acha que o da profecia é melhor. Por quê? Porque o tempo todo nós somos expostos, não só por causa desse mundo online que vivemos, mas por causa do crescimento, do avanço da comunicação no mundo, de como as pessoas se portam, de como as pessoas já não se importam em pousar algo que elas não são, ou seja, ser um personagem o tempo todo. Só que o problema das pessoas são um personagem que elas botam um modelo que não é real e você fica se comparando com algo que não existe. Mas tem gente que não valoriza o que tem, não por comparação. Tem gente que não valoriza o que tem e o que Deus entregou, porque não sabe o quanto isso é importante para o teu sentido de vida, para o cumprimento da tua missão na terra. Não sabe o quanto isso vale para a criação do teu futuro, do teu destino. Tem gente que não tem a mínima ideia de que Deus é tão perfeito que tudo que você precisa, inclusive as dores que você passou, Ele já te entregou para formar o teu eu de hoje e para programar o teu futuro de amanhã. Tudo que você precisa. Por exemplo, tem gente que fala assim: Tiago, eu queria tanto palestrar, eu queria tanto pregar, mas eu tenho medo de falar em público, eu não falo bem, eu gaguejo, eu tenho vários problemas. Tem duas coisas para a gente pensar aqui. Ou Deus quer que você se esforce muito para passar por cima dessa limitação, ou pregar não é para você, é um dos dois. E às vezes você tem algo que a pessoa que prega não tem, mas você não quer valorizar isso que você tem, porque você acha que pregar é melhor do que o que você tem. Mas isso serve também para coisas materiais, isso serve para a família, gente que compara a família, a gente compara com coisas materiais, eu tenho, você não tem, você faz, eu não faço, eu queria viajar como você viaja. Mas Deus, eu vou repetir, Ele só dá aquilo que você precisa para cumprir a tua missão na terra. Então, ao invés de você reclamar porque não tem, hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, você vai começar a valorizar o que tem. Porque com aquilo que você tem, Deus vai fazer um milagre acontecer. Você imagina se aquele menino que estava na multiplicação dos pães e peixes, quando visse a multidão e visse Jesus precisando, os discípulos precisando de algo para comer, alguém tem algo para comer e fala assim: puxa, vou nem falar que eu tenho, porque são 5.000 pessoas, né? Se eu fosse dono de pizzaria, eu mandava fazer um monte de pizza, mas não tenho nada, tadinho. Olha aqui, ó, que eu tenho um restinho de 5 pães e 2 peixinhos. Quem não valoriza o que tem na mão, por mais pouco que seja, perde a oportunidade de ser um canal de milagre. Perde a oportunidade de criar, de forjar o próprio futuro. É você e Deus que cria o teu futuro. Você não depende de ninguém, não depende de doação de ninguém, não depende que ninguém interceda por você, é você e Deus que cria o teu futuro. Então a gente é especialista em achar maravilhoso o que os outros têm e depreciar o que nós temos.
Eu aprendi de uns anos para cá a supervalorizar o que Deus me deu. A família é minha. Pode ter famílias mais bonitas, pode ter família mais rica, pode ter família mais espiritual, pode ter família o que for. Não quero saber, eu quero saber que é minha, eu amo, eu cuido e é a minha. Eu honro minha família, eu honro meus filhos. Pode ter gente com um carro melhor do que eu não quero saber. Aquele é o meu carro, é o que eu posso pagar. Aí quando a gente começa a não valorizar o que a gente tem, a gente começa a se meter em dívida que não pode, para comprar coisas e fazer coisas que é para agradar os outros, que nem agradar você porque você vai dormir cheio de dívida, vai dormir cheio de cobrança, cheio de preocupação. Então tem muita gente que recebe coisas divinas e perde por não valorizar. Aliás, a palavra desprezo, a palavra desprezo ou menosprezo aparece sempre na Bíblia como algo que você vai perder. Toda vez que uma pessoa desprezou ou menosprezou algo na Bíblia, ela perdeu isso. A esposa de Davi desprezou Davi em seu coração quando viu dançando, entrando com a arca em Jerusalém. A Bíblia disse, e desde esse dia, ela nunca teve filhos. A Bíblia diz que Golias desprezou Davi quando viu, falou, esse é o que vai lutar contra mim? Eu sou algum cão para ele vir lutar comigo com paus? Desprezou e perdeu. A Bíblia diz, não menospreze os pequenos começos. Ou seja, desprezo e menosprezo não é para estar no vocabulário de alguém que se diz crente. Não é para estar na tua vida. O que Deus te entregou, o que Deus confiou na tua mão, não é para você menosprezar nem desprezar. É para você começar a valorizar. Aliás, você só faz crescer aquilo que você valoriza. Tudo que você despreza, você perde. Mas o que você valoriza, expande. Então o pouco que você tem, o donzinho pequeno que você tem, que você gostaria até de ter outro, mas o que você tem, começa a valorizar para ver onde Deus te bota com esse dom. E tem algo muito interessante na passagem que eu vou ler hoje. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a Bíblia em Juízes. Capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Versículo 28. Olha o que diz. 16, 28 de Juízes. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, eu peço-te que te lembres de mim e me dê força apenas mais uma vez. Vou repetir isso. E me dê força apenas mais uma vez, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos que eles arrancaram. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com toda a força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara durante toda a sua vida. Vou te explicar quem foi Sansão. Um menino especial, que quando nasceu, os pais o consagraram ao Senhor, como nazireu, alguém que seria separado para Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Sansão tinha um título mais importante de Israel naquela época, que era juiz. Fora isso, fora ele ter os pais por perto. Imagina, nem todo mundo tem a oportunidade de ter pai e mãe por perto o tempo todo, protegendo, guardando, dando direção profética. Muitos daqui nem cresceram com pai, mas Sansão teve pai e mãe dando direção profética, dando proteção, ungindo, protegendo. Que privilégio!
Mais do que isso, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Mais do que ter um título que era o mais importante da época, juiz, ele ainda tinha uma força, que a Bíblia diz que ninguém possuía igual. Sansão era tão forte que ele conseguia rasgar um leão numa só abraçada. Você imagina, se a gente vê um leão, a gente sai correndo. Sansão, com um só golpe, partia no meio. Um homem fora do comum, um homem extraordinário, um homem com grande chamado, um homem respeitado em Israel, um homem que Deus usava, um homem que tinha tudo para dar certo, mas acabou se suicidando. Acabou tirando a própria vida, porque ele decidiu pisar em cima do que Deus deu para ele. Ele decidiu menosprezar a força que tinha. Qual é a prova disso? Ele brincou o tempo todo. Presta atenção, não é que ele não valorizou, não, é pior do que isso, ele zombou da força que tinha. Ele podendo escolher qualquer mulher em Israel, porque é costume em Israel que os homens escolham mulheres dentre os filhos de Israel. É uma proibição entre os judeus até hoje escolher mulheres de outro reino. Sabe onde é que ele foi? Nos filisteus. Ele foi no povo inimigo. É quando aquilo que Deus te deu te deixa tão orgulhoso que você acha que pode quebrar as regras divinas. Ele falou, vou no povo inimigo. E mandou os pais escolherem aquela mulher e acabou. Sendo juiz em Israel, sendo um homem que o Espírito do Senhor se apoderava dele, deitava com as prostitutas. Ele zombava do que Deus entregou para ele. Ele pisava no título, na família, no dom, na força que Deus deu para ele. E tudo que você despreza, você perde. Está reclamando do seu carro? Imagina a sua vida sem ele. Está reclamando do seu casamento? Cuidado, hein? Está reclamando disso? Ah, meu emprego, que... Então, imagina sem o teu salário como você estaria hoje. Porque, como diz o dito popular, tudo que está ruim pode piorar. Não abra a tua boca para você mesmo piorar a tua vida. Sansão estragou a vida dele sozinho. Ele não precisou nem do diabo. Porque tem gente que é tão falto de inteligência que não precisa nem de Satanás para atrapalhar. Ele mesmo começou a flertar com uma mulher chamada Dalila e começou a brincar com os segredos de Deus. Jamais brinque com os segredos de Deus. Cada ser humano que está aqui hoje recebeu um código divino, que desde quando você saiu do ventre da tua mãe está dentro de você. E quando você descobre o que é isso, eu sei qual é o meu, você vai saber qual é o teu. Você não pode negociar, você não pode zombar, você não pode brincar com isso. Porque se Deus te deu, é para um propósito eterno. E você precisa proteger e valorizar o que Deus te entregou. Sansão não, ele brincava e falou assim, Dalila, se você fizer tal coisa, eu conto como é que eu sou tão forte. E ele ficava brincando, falando coisas que eram mentira, para se pôr à prova. Mas uma vez, ela fez um carinho diferente nele, seduziu de forma diferente, e ele acabou falando a verdade. Porque, como diz também o dito popular, quem muito brinca com fogo acaba se queimando. Isso aí. E um dia ele, sem querer, falou a verdade. Se passarem navalha na minha cabeça, eu perco toda a minha força, porque a Bíblia diz que a força, esse poder que Deus deu a Sansão estava concentrado em seus cabelos, e ele foi consagrado quando nasceu para ser nazireu. Nazireu não tomava vinho e não cortava cabelo. No outro dia de manhã, a armadilha estava feita. Prenderam o homem mais forte do mundo. E a primeira coisa que fizeram, arrancaram os olhos dele. Porque quando você perde o que Deus te deu, a primeira coisa que vai embora é a tua visão. Você já não consegue enxergar mais nada, você já não consegue enxergar futuro, você já não consegue projetar mais nada.
e você começa a entrar num processo de zombaria. O que você zombou do que Deus te deu, agora os homens vão zombar de você. A Bíblia diz alguns versículos antes daqui, ó, no 16:23, que os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem sacrifício ao deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus, o deus Dagom, estavam glorificando o falso Deus, o nosso Deus entregou Sansão nas nossas mãos. Ou seja, Sansão não só prejudicou ele não, agora está zombando o nome de Deus, porque Dagom está sendo glorificado, porque o homem mais forte do mundo caiu na mão deles. Sucedeu que, alegrando-se-lhe os corações, chamaram Sansão para brincar diante deles. Sansão virou bobo da corte. Sansão virou bobo da corte. O juiz de Israel, o homem na qual o Senhor se apoderou dele, o homem mais forte do mundo, agora é bobo da corte, cego e bobo da corte. O pessoal ficava empurrando ele, dando tapa. Sansão! E chamaram Sansão do cárcere, e Sansão ficou brincando diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então Sansão disse ao moço que tinha pela mão, ou seja, como ele já estava cego, alguém o guiava pela mão: guia-me, para que eu apalpe as colunas que sustentam a casa. Eu preciso descansar em uma delas. Sansão começou a criar uma estratégia. Vivendo o período mais vergonhoso da sua história, passando a humilhação mais profunda da sua existência, ele começa a pensar: a única forma de eu acabar com essa humilhação é implorando a Deus que Ele somente mais uma vez, só mais uma vez, me dê força, porque eu pego essa coluna, derrubo esse palácio e mato todo mundo. Eu vou junto, mas levo todo mundo comigo. E a Bíblia diz, conforme o primeiro versículo que nós lemos, que ele coloca a mão e fala: Deus, somente mais uma vez me dá força. Sabe o que ele falou em outras palavras? Somente mais uma vez, eu estou te implorando, me dá o que eu sempre tive de graça e nunca valorizei. Ele está implorando para ter o que ele sempre teve e não usou. Ele está implorando só mais uma vez: me dá o que eu tinha todo dia, pela graça de Deus, não me importava. A ponto de brincar com isso, a ponto de zombar disso, a ponto de caçoar dos segredos de Deus. E Deus, como é infinito em sua misericórdia, concedeu a Sansão mais um dia de força. E a Bíblia diz que no último dia da sua vida ele cumpriu o seu propósito. Para quem não conhece todo o livro de Juízes, a Bíblia diz que o propósito, a missão de Sansão era livrar Israel da mão dos filisteus. E no dia da sua morte, pena que trágica, ele matou mais homens filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, no último dia da sua vida ele cumpriu o seu propósito. Pronto, acabei com todo mundo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o destino que Deus traçou para você é imutável. A trajetória que você escolhe. Como vai ser? Se vai sofrer? Se não vai? Se vai ganhar dinheiro? Se vai ficar pobre? Se vai ser cego sendo zombado? Ou se vai ser governando? Aí é com você. Mas o que Deus falou a seu respeito vai se cumprir. Sansão, do jeito que estava, cumpriu o seu propósito. Sansão, do jeito que estava, fez exatamente o que Deus previu. A pergunta é: como você quer cumprir o propósito que Deus colocou na tua vida? Porque junto com todo o propósito ele coloca a ferramenta. Com o propósito de Sansão ele colocou ferramenta, colocou título de juiz, colocou força, e ainda assim ele preferiu zombar. Ele preferiu desvalorizar, ele preferiu brincar com o que Deus tinha confiado a ele. Desde pequeno eu falo em público, e falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Depois do medo da morte, falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Quando eu percebi que eu tinha naturalidade desde os 5 anos para falar em público, e muita gente desmaia se vier falar em público, eu falei: Deus vai me usar nisso, não é possível. E eu comecei a ficar atento a tudo que Deus tinha me dado,
Deus me deu o dom de falar em público. Deus me deu o dom de entender a palavra de uma forma mais fácil. Eu entendo, eu leio a Bíblia, eu consigo entender coisas rápido. Isso é um dom, não é inteligência. Isso é um dom. E aí eu comecei a entender, opa, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. E aquilo que Deus me deu, eu nunca brinquei. Eu estou vindo de uma sequência de viagens, que eu acho que nunca na minha vida eu viajei tanto, eu nunca trabalhei tanto. Amanhã eu começo, meu método 10 são 3 dias, manhã, tarde e noite, dando aula. Hoje seria minha única noite livre. O pastor Jairo me ligou e falou: Pastor Tiago, eu preciso que você pregue na igreja. E eu nunca na minha vida, e peço a Deus pela sua misericórdia que me leve assim até o fim, eu nunca desprezei o dom que Ele me deu. Se eu estou vivo, se eu estou respirando, eu vou e faço. Eu falei, eu vou. Porque eu não quero terminar como Sansão. Eu não quero pisar no que Deus me confiou. Se Deus me confiou, eu vou usar. Fala para o irmão que está ao seu lado, se Deus te deu, usa. Não despreza não. Não compara com os outros não. Usa!